Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome da Confederação Nacional da Indústria, saúdo os excelentíssimos senhores presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Chile, Gabriel Boric. Queria também cumprimentar a conterrânea, a empresária Rosário Navarro, que é a presidente da SOFOF. Em seus nomes, cumprimento a todos os presentes, uma satisfação enorme podermos recebê-los aqui na Casa da Indústria. A presença dos senhores neste fórum empresarial é uma demonstração do compromisso dos nossos países com o aprofundamento das relações econômicas bilaterais. Também confirma a disposição das vossas excelências para ouvir as demandas do setor produtivo e para adotar medidas capazes de criar um ambiente mais favorável ao comércio, aos investimentos e à cooperação técnica entre Brasil e Chile. Historicamente, Brasil e Chile mantêm uma parceria muito sólida. Na última década, a corrente de comércio bilateral cresceu 57,5%, enquanto o comércio de serviços aumentou 152,2% e o fluxo de investimentos avançou 90,8%. Nossa expectativa é que esses resultados se multipliquem nos próximos anos, pois os dois países vêm trabalhando para criar oportunidades de negócios que tragam benefícios mútuos e ajudem a acelerar o desenvolvimento econômico e social dos dois países e da América Latina como um todo. Um dos resultados desse esforço conjunto foi a celebração do Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile. O tratado, que entrou em vigor em 2022, reforçou a nossa integração, facilitando o comércio de serviços, as compras governamentais e os investimentos bilaterais. O fortalecimento dos laços econômicos entre Brasil e Chile sempre esteve entre as prioridades da indústria brasileira. Para isso, a CNI recomenda que o setor produtivo e os governos de Brasil e Chile se unam em torno de 3 ações principais. A primeira é a adoção de um novo regime de origem entre os nossos países. O estabelecimento de regras claras sobre a procedência dos produtos aumentará a competitividade e facilitará a inserção internacional das empresas brasileiras e chilenas. A segunda medida, que consideramos essencial, é a conclusão da negociação do Acordo Regional de Reconhecimento Mútuo de Operador Econômico Autorizado. Esse tratado, que simplifica os processos aduaneiros entre os países do Mercosul e da Aliança do Pacífico, foi assinado em 2018 por Brasil e Chile, mas não houve avanço no intercâmbio de informações. Em terceiro lugar, defendemos a adoção de iniciativas de cooperação regulatória internacional, a exemplo do que o Brasil e Chile negociaram para o setor de cosméticos. Ações semelhantes para outros segmentos industriais são essenciais para reduzir ou eliminar entraves ao comércio bilateral. Considerando os laços que nos unem e as potencialidades existentes, estou certo de que as ideias e as propostas levantadas neste fórum empresarial ajudarão a ampliar as possibilidades de negócios e de investimentos entre os nossos países nos próximos anos. Entre o resultado das discussões que ocorrem hoje, destaco o projeto da CNI e da sua congênere chilena, a SOFOF, para intensificar a cooperação industrial e tecnológica bilateral. Para essa iniciativa, haverá a indicação de representantes das duas entidades que devem atuar de forma exclusiva na implementação de um plano conjunto que estimule a inovação e eleve a produtividade e a competitividade das nossas empresas. Agradeço mais uma vez a presença dos excelentíssimos senhores presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Chile, Gabriel Boric, nesse evento. Com a liderança dos senhores, poderemos aprofundar a duradoura e estratégica parceria entre Brasil e Chile. Agradeço também a participação e engajamento dos empresários e dos representantes de outras instituições nesse encontro e na proposição de medidas que trarão benefícios para os dois países. É nessa direção que devemos continuar trabalhando para termos condições de superar as incertezas no cenário global e dar respostas adequadas aos desafios do mundo contemporâneo.
Com o diálogo e a união dos empresários do poder público, podemos construir um futuro mais próspero e sustentável para os nossos países. Contem sempre com a CNI. Muito obrigado. Ouviremos agora a presidente da Sociedade Chilena de Desenvolvimento Industrial, Rosário Navarro. Sua Excelência, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Sua Presidente Excelência, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Sua Excelência, Senhor Gabriel Boric, Presidente da República do Chile. Senhor Mário César da Aguilar, Vice-Presidente da Confederação Nacional da Indústria do Brasil, ministros de governo, representantes empresariais, amigos e amigas, boa tarde. Começo agradecendo a presença de ambos os presidentes, bem como de todas as autoridades e representantes de empresários que tornaram esse encontro possível. Sua participação é uma demonstração concreta do compromisso que une Chile e Brasil neste momento decisivo para a integração econômica. Hoje concluímos um fórum que confirma o que temos construído por anos, uma relação estratégica baseada na confiança, na complementaridade e na visão compartilhada. O que foi discutido aqui confirma que não só temos um presente sólido, mas também uma ambição comum, uma ambição por integrar uma relação regional mais moderna, mais inclusiva e mais sólida. Os desafios não são menores, enfrentamos um cenário internacional incerto e revolto, com tensões comerciais, novas barreiras e cadeias de valor em plena transformação. Mas também temos ferramentas valiosas. O Chile tem uma extensa rede de acordos globais. O Brasil, por sua vez, oferece escala, sofisticação industrial e um ecossistema industrial em expansão. Se unirmos essas forças, poderemos construir cadeias de valor mais resilientes, mais verdes, mais conectadas com o século XXI. Nesse contexto, os corredores bioceânicos não são apenas uma aposta logística, mas representam uma mudança estrutural na forma em que os nossos países se integram e comercializam. Hoje, o intercâmbio flui principalmente entre o Chile e o Brasil, mas uma vez concluídos esses corredores, teremos uma rede ampliada que conectará 4 países, Chile, Brasil, Argentina e Paraguai, em um mesmo eixo de conexão entre o Atlântico e o Pacífico. Essa transformação reduzirá tempos e custos logísticos para ativar regiões que estão para trás, distantes do fluxo comercial, e construirá cadeias de valor compartilhadas, mais sofisticadas e com mais conteúdo regional. Ao mesmo tempo, nos projetará como plataforma integrada para a Ásia e o Pacífico. Em um momento em que o mundo busca rotas comerciais mais seguras e diversificadas, faremos uma nova geografia econômica mais equilibrada, mais conectada e com uma voz regional mais forte no cenário global. Nada disso será possível sem vontade política. Por isso, agradecemos de coração que estejam aqui ambos os presidentes. Precisamos dar continuidade a esse sonho público-privado com uma agenda bilateral ambiciosa. Por isso, meu chamado hoje é claro a todos os que estamos aqui presentes: sigamos construindo sem parar, não nos detenhamos nesse sonho, aprofundemos essa aliança com mais investimento, mais digitalização, mais investimento em nossas pequenas e médias empresas e mais visão estratégica. Este fórum não só reafirma a solidez de nossas relações, mas também traçou uma rota completa para uma integração mais profunda. Temos as capacidades, temos o impulso e uma visão compartilhada. Agora, o momento de transformar essa visão em ações e em resultados. Muito obrigado. Neste instante, fará o uso da palavra o presidente da República do Chile, Gabriel Boric.
Muy buenas tardes a todas Boa y todos tarde presentes. a todas e todos os presentes. Eu saúdo, por certo, novamente, muito especialmente ao presidente Lula da Silva, companheiro e amigo, a todas as autoridades aqui presentes, aos empresários, aos representantes de diversas indústrias que participam deste fórum. Un honor para mí poder É uma honra para mim poder estar com vocês, manifestar la importancia poder para nosotros la manifestar a importância que para nós tem a colaboração público-privada, poder estreitar as relações de comércio e investimento entre o Brasil e o nosso país, Chile. E é que o Brasil é mais que um simples parceiro comercial. É um país irmão hace muchos años com o qual, há muitos anos, compartilhamos uma história de luta pela democracia, pelos direitos sociais, pela justiça, pela dignidade, pelo bem-estar de nossos povos. esta presidencia E com esta presidência do presidente Lula, retomamos este caminho de integração na América Latina, mas da América Latina para o mundo. Alegra-me poder dizer que estamos avançando a uma nova etapa em nossa relação como Estados para aprofundar a cooperação e o desenvolvimento conjunto com um olhar de futuro abertos para os novos desafios que apresentamos. E é que estamos em um cenário de mudança vertiginosa, la palabra que quizás em que a palavra que talvez melhor o defina é a incerteza. Sabemos que a incerteza não é boa nem para a política, nem para os negócios, nem para as famílias. por eso Por isso, como presidente de la como República presidente da República, una de las cosas que quiero uma das coisas que quero destacar do nosso país é justamente a oferta de certeza, de segurança, que estejamos hoje, ambos os presidentes, o presidente Lula e eu aqui, reafirma a nossa convicção que aqui é uma visão de longo prazo. O presidente Lula dizia na intervenção para a imprensa que tivemos no Planalto, os governos passam. duramos 4 años. Nós duramos 4 anos, mas as discussões têm que ficar. E por isso, Nuestro deber es construir nosso dever é construir, além das afinidades pessoais que possa haver entre mandatários, é construir instituições, uma rota que permita a vocês como buenos empresarios que, como piensan bons empresários, pensam no longo prazo, possam ter as condições para investir países no solamente e desenvolver não só nos países, pensando na próxima eleição, mas também pensando nas próximas gerações. O Chile é um parceiro confiável, é um país estável, é um país seguro que respeita as regras do jogo e onde e com quem é possível fazer negócios de benefício mútuo que redundem em mais bem-estar para nossos povos. institucionalidad sólida. E esta institucionalidade sólida e nosso compromisso com a estabilidade socioeconômica torna o Chile um ótimo destino para investir, especialmente neste tempo de turbulências. Hoje pela manhã, dizíamos que estamos expostos a muitas arbitrariedades em matéria de comércio exterior. E por isso é importante Reafirmar y profundizar aproximar-se discursivamente e reafirmar, não só discursivamente, mas também com gestos concretos, como os acordos que acabamos de firmar hoje pela manhã, alianza con países con los cuales a parceria com países com os quais compartilhamos valores. Nestes tempos de incerteza, podemos dizer com muita clareza que o Chile apoya ninguna guerra comercial, não apoia nenhuma guerra comercial. que creemos que el comercio Cremos que o comércio hermanar a los pueblos é para irmanar os povos, para gerar riqueza e repartir essa riqueza da melhor maneira. E quando se opta pelo protecionismo e se quebram cadeias de valor importantes, no son las élites os políticas, prejudicados não são as elites políticas, são as pessoas, as famílias, os pequenos produtores, são os empregos que as empresas oferecem. E, portanto, reafirmamos nossa vocação en este mundo globalizado, de, neste mundo globalizado, que continuará sendo globalizado, gostem ou não, defender uma autonomia estratégica da nossa posição. Nós não optaremos entre uma potência
ou outra. Temos acordos de livre comércio com o Brasil, temos relações sólidas com o Mercosul, com países da Aliança do Pacífico, temos um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e um também de última geração com a União Europeia. Temos um acordo de livre comércio com a China, do qual temos orgulho. E acabamos de abrir negociações para ter um acordo, um CEPA com a Índia. Faz pouco tempo estive na Índia em uma visita ao presidente Modi e que combinamos de terminar a negociação, oxalá, este ano. Estivemos com os Emirados Árabes, com as Filipinas. O Chile é um país aberto para o mundo e queremos que continue sendo assim. E, portanto, defendemos essa autonomia estratégica como condição do nosso desenvolvimento. Eu quero, aproveitando o ensejo, tomar as palavras do Mário César com relação aos 3 pontos que ele mencionou e peço às minhas equipes que também revisemos, em particular, poder concluir o Tratado de Reconhecimento Aduaneiro entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. E você dizia que deixamos de receber informação recíproca. Isso nós temos que consolidar, avançar e resolver. Nos resta menos de um ano de governo. Vamos colocar tudo da nossa parte para que neste ano, em 2025, esse tratado, pelo menos do nosso lado, esteja pronto, se é que o Congresso, e aqui também nos acompanha o presidente do Senado, o senador Sandon, um senador muito importante do Partido Socialista, e 2 parlamentares, a parlamentária Serrano e Cláudia Mix, que vão certamente apoiar nisso. E, além disso, revisar o que você apontava sobre a revisão do regime de origem. Temos também como tarefa. Quero destacar o trabalho que a ProChile e a Apex Brasil fizeram e os ministérios da Fazenda de ambos os países para facilitar nossos intercâmbios, poder reduzir a burocracia e fomentar o encadeamento produtivo. Hoje, alegra-me poder constatar que nossa relação comercial vive um excelente momento e que o Brasil é o nosso 3º maior parceiro comercial, depois de China e Estados Unidos. O Chile, por sua vez, é um parceiro comercial em termos de número mais importante para o Brasil que a Inglaterra ou a França. Somos um país importante também, considerando nosso tamanho. Nossos dignos 20 milhões de habitantes. E podemos dizer que em 2024 as exportações do Chile para o Brasil superaram 5 bilhões de dólares e o intercâmbio comercial alcançou 12 bilhões e 500 milhões de dólares. Potencializamos área como agronegócio, a agricultura, os serviços profissionais. As exportações chilenas de serviço tecnológico para o Brasil triplicaram nos últimos anos, alcançando 53 milhões de dólares. Quero destacar aqui, em particular, o turismo, porque... Onde está, Vero? Hoje me mostravam um pequeno gráfico que mostrava como havia crescido a relação turística entre o Chile e o Brasil, e realmente é fantástico. Eu me surpreendi muito, um tempo atrás, vir ao Mercado Central, onde vendem os produtos do mar em São Paulo, e onde há vários restaurantes e mariscarias. E muitos garçons não falavam inglês, falavam português. Como o destino, por exemplo, da neve, que é também muito importante para os turistas brasileiros. E como os turistas brasileiros ficam mais tempo em nosso país. O mesmo ocorre com turistas chilenos aqui no Brasil. Isso é muito destacável e creio ser importante continuar incentivando isso. Quero me estender um segundo mais. Os turistas, quando têm uma boa experiência no país que visitam, no fim do dia são os melhores porta-vozes. Então, eu me sinto orgulhoso quando nossos compatriotas têm a chance de sair do Chile. O tráfego aéreo entre nossos países, o Chile é um país distante do resto do mundo, mas o tráfego aéreo entre Chile
E o Brasil não é só a São Paulo e ao Rio de Janeiro, é também a Fortaleza, a Bahia, ao Mato Grosso do Sul a Belo Horizonte. e a Belo Horizonte. Estamos buscando abrir também para lugares do norte e do nordeste do Brasil. Nisso temos que continuar trabalhando. O Brasil, como podem ver, é um parceiro muito relevante para o Chile em matéria de investimento, é um dos principais investidores e o principal destino dos investimentos no Chile no mundo. No portfólio de investimento, posso destacar a infraestrutura tecnológica, onde os brasileiros tiveram um crescimento sustentável, e esse resultado é fruto de um trabalho constante e das condições de privilégio que o Chile oferece para o desenvolvimento do setor, como conectividade, excelência, acesso à energia limpa, preço competitivo. Além disso, o Chile consolidou na América Latina como um hub de desenvolvimento tecnológico para o desenvolvimento de atividades que requerem um volume importante de processamento de dados. Para fortalecer essa indústria, no fim do ano passado, o nosso país desenvolveu um plano nacional de data centers como resultado de uma parceria público-privada e também socialmente responsável. E, além disso, assinamos e vamos começar em breve a construção do cabo de Humboldt, que vai ser o primeiro cabo submarino de fibra óptica que nos conecta de sul a sul pelo Oceano Pacífico. O norte, o hemisfério norte, está cheio de cabos submarinos de fibra óptica. No sul não há nenhum hoje em dia. O cabo Humboldt vai conectar o Chile com a região da Oceania, será o primeiro e vai justamente ajudar nessa direção. Em matéria de ciência e tecnologia, de inovação em infraestrutura de vínculos, em forças armadas e indústria, também temos muito a dizer. O presidente Lula esteve comigo em Santiago naquilo que será o primeiro centro aeroespacial do Chile. O presidente Lula hoje me mostrava uma pedra da Lua, um pedaço de pedra da Lua que o Xi Jinping deu para ele a propósito da parceria que o Brasil tem com a China. Temos muitas coisas que temos que seguir aproveitando os conhecimentos adquiridos até agora e trabalhar em conjunto. Junto com o intercâmbio comercial, os polos de investimento em desenvolvimento, estamos avançando em uma área muito importante. Amanhã teremos um dia dedicado a isso, em parte, que é a integração viária, que vai permitir fortalecer essas atividades. O presidente Lula, quando tive a oportunidade de conhecê-lo, sempre nos disse, aos que somos mais jovens nesta lida, que a integração é algo que ele compartilhava com o Pepe Mujica, que não pode ser só foto nos encontros, adjetivos, mas tem que se traduzir em obras concretas, em ações concretas, colaboração público-privada, maior intercâmbio entre os países. Se ao final vocês pensam desde a época em que o Mediterrâneo era o centro do mundo, o comércio foi o principal mecanismo de intercâmbio entre os povos. E isso não deixou de ser diferente. Por isso é tão grave o que está ocorrendo hoje em dia no mundo com a guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos, porque finalmente se está destruindo uma maneira de encontro. E nós vamos resistir a isso. Como? Encontrando-nos mais, concretamente, não só com palavras, com o corredor bioceânico viário. Quero agradecer também aqui a presença dos 2 governadores das nossas regiões envolvidas, Carvajal, da região de Tarapacá, e o governador de Antofagasta, do norte do nosso país, que estão muito entusiasmados com o que significa a chance de conectar o Atlântico ao Pacífico. Essa é uma amostra real, tangível, da integração regional através de 2.400 quilômetros de Campo Grande até os portos do Chile, passando também por Paraguai e Argentina. E, independentemente das diferenças políticas, é uma obra que deixaremos que será política de Estado. Eu conversei muito com Mário Abdo e com Santiago Penha, que pensam diferente de mim, presidente do Uruguai, em matéria política. Mas estivemos convencidos que aqui há um legado concreto de política pública que melhorará a relação entre nossos estados e nossos povos.
Creio firmemente firmemente que podemos enfrentar os desafios atuais deste mundo em processo de mudança vertiginosa de melhor maneira se o fizermos com colaboração e integração real, não só retórica. en el tremendo potencial Confio no enorme potencial de nossas economias, como a Rosário Navarro dizia, gremial tremendamente colaborativa en las uma representante muito colaborativa das políticas públicas no Chile. tenemos mucho que aprender y aprovechar Temos muito a aprender e aproveitar nosotros de la economía uns com os outros. A economia de escala no Brasil, os pontos fortes da sua indústria, o presidente Lula me dizia como aumentou no último governo a produção de carros aqui, e vocês também, de nuestro da nossa abertura para o mundo, da nossa posição geográfica, da nossa condição de hub tecnológico. Sendo países muito diferentes, temos países que equivalem acerca de em população a cerca de 10% do Brasil. Chile tem 10% do Brasil. igual a igual. E tratando-nos de igual para igual, conhecendo-nos mais, tendo vínculos também culturais, sociais, podemos desenvolver uma parceria firme e que nos una Mercosur y Alianza entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico e, quem sabe, mais adiante, de Sudamérica, como uma união maior da América do Sul, como mucho tiempo el presidente de Brasil. propôs há muito tempo o presidente do Brasil. Trabalhamos Creo lo demuestra con e esta viagem mostra, creio que, com visão de Estado para avançar no uso de energias renováveis, para seguir produzindo minerais críticos, lítio, cobre, terras raras, molibdênio, también ahora dentro de poco. Y a parte verde também, agora há pouco. Nesse caminho, Brasil, suas autoridades, seus empresários, seu povo, são nossos parceiros. E eu quero convidar estimados representantes do mundo público e especialmente neste fórum a que do mundo privado que continuemos trabalhando juntos para fortalecer nosso intercâmbio el compromiso e para que o compromisso de construir um país mais justo, um mundo mais justo, mais integrado, se torne realidade nos acordos que estamos alcançando no dia de hoje. Muito obrigado a todos e a todas. É uma honra estar com vocês aqui. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Querido companheiro Gabriel Boric, presidente da República do Chile, meu caro companheiro Alberto Van Cleverey, ministro das Relações Exteriores da República do Chile, senhora Rosário Navarro, presidente da FOFOFA, ministras e ministro de Estado Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, meu caro Mário César de Aguiar, vice-presidente da CNI, por meio de quem cumprimento todos os empresários e empresárias aqui presentes, meus amigos e minhas amigas. Essa, eu penso que é a segunda viagem do presidente Boric ao Brasil. E eu penso que o Boric percebeu a mudança que aconteceu entre a sua primeira viagem e a segunda viagem ao Brasil. Quando nós participamos de um processo eleitoral aqui no Brasil, Boric, eu fazia questão de dizer que um país, para dar certo, o governante precisaria garantir que algumas coisas acontecessem no país para que a sociedade percebesse que era verdade que aquele país estava progredindo. Eu dizia que primeiro era preciso a gente garantir estabilidade econômica do país. Depois era preciso você garantir estabilidade fiscal. Depois era necessário você garantir estabilidade social. Depois era necessário você garantir estabilidade política. E depois de tudo isso, você precisaria garantir que houvesse previsibilidade na ação
do governante. E foi com esse propósito que nós estamos colhendo algumas coisas aqui no Brasil que até 2 anos atrás parecia impossível. A última vez que o Brasil tinha crescido acima de 3% foi quando eu era presidente da República, em 2010, que o Brasil cresceu 7,5%. De 2010 até agora, o Brasil nunca mais tinha crescido acima de 3%. E depois que nós voltamos ao governo, o Brasil já cresceu 3,2% e cresceu 3,4% o ano passado. É de se perguntar por que essas coisas aconteceram, já que se habituava a dizer que o Lula tinha sorte quando ele governava o Brasil. É importante você saber, Boris, que eu presido um país que tem 513 deputados e o meu partido só tem 70 deputados. Eu presido um país que o Senado tem 81 senadores e meu partido só tem 9 senadores. Então você veja a dificuldade para exercitar a chamada democracia representativa nesse país. E mesmo nesse mundo político teoricamente adverso, até agora, nós aprovamos mais do que qualquer outro governo, em qualquer outro momento histórico, já aprovou coisa nesse país. Conseguimos a proeza de aprovar o arcabouço fiscal, em que a gente determina quanto é que a gente pode gastar efetivamente nesse país. Mas conseguimos uma proeza maior ainda. Nós conseguimos aprovar uma política de reforma tributária, coisa que normalmente é feita em países em tempo de regime autoritário, porque é muito difícil, com 27 governadores de estados, com quase 6 mil prefeitos, com 513 deputados e 81 senadores, você estabelecer consenso sobre uma reforma tributária para o país. E nós conseguimos construir com os empresários, nós conseguimos construir com os trabalhadores, conseguimos construir com o Congresso Nacional e, a partir de 2027, o Brasil terá uma política tributária muito mais justa, muito mais equitativa e muito menos penalizante para o setor produtivo desse país. E também menos penalizante para as pessoas mais humildes que trabalham nesse país. Isso explica um pouco o que está acontecendo no Brasil e explica um pouco por que eu estou severamente preocupado com o que está acontecendo no mundo hoje. Eu dizia ao presidente Boric que era preciso que a gente tomasse muito cuidado, porque algumas guerras elas começaram exatamente por conta das divergências comerciais. E vocês conhecem a história de muitas guerras que aconteceram no mundo. Então, eu que nasci na política nos anos 80, ouvindo o discurso de que o consenso de Washington era a solução para todos os problemas da economia mundial, depois o discurso de que a globalização era a solução para todos os problemas da humanidade, para o comércio, para os empresários, para os trabalhadores, que todo mundo poderia transitar de país para país, o capital transitava, o povo poderia transitar, o comércio transitava. Eu quero te confessar que eu acho muito estranho que o país que simbolizou durante todo esse período, desde a Segunda Guerra Mundial, essa esteira da democracia, essa esteira do livre comércio, tenha dado a guinada que deu nos últimos dias, propondo a maior política de taxação comercial que o mundo já tomou conhecimento. Em defesa de alguma coisa que não sabemos o que pode acontecer. Na expectativa de que o multilateralismo pode estar sendo jogado no lixo
para que tenha lugar o protecionismo que nunca ajudou ninguém. É importante que a gente saiba que o nosso crescimento se deve à possibilidade que nós temos de flexibilizar a nossa relação comercial com todos os países do mundo. E eu queria só dizer, Boric, que nem ao Chile, nem ao Brasil e nem a um outro país do mundo interessa Guerra Fria. Eu tenho certeza que o Chile não tem preferência por nenhum país. O Chile quer ter relação comercial com todos os países, desde que seja respeitado, sabe, os interesses da soberania chilena. Da mesma forma que o Brasil, nós queremos ter interesse com todas as pessoas. Só para você ter ideia, em 2 anos de mandato, nós abrimos 303 novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. Eu vou repetir, em apenas 2 anos, abrimos 303 novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. Há muito tempo a nossa indústria não crescia. E quando nós estabelecemos um programa de incentivar outra vez a indústria a crescer, que criamos um novo programa, a Nova Indústria Brasil, coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com sérias novidades de programa de crescimento e incentivo das empresas, nós tivemos ano passado um crescimento industrial de 3,4%. O ano passado foi o crescimento da indústria que puxou o crescimento da economia brasileira, diferentemente dos outros anos que quem puxava era a agricultura. E eu não tenho, Mário, nenhuma preferência que é que vai fazer o PIB crescer, se é o serviço, se é o comércio, se é a agricultura, se é a indústria. Eu quero que todos façam o Brasil crescer. Pois bem, essa situação me levou a entender uma coisa, Boric, que nos últimos 2 anos aconteceu um fenômeno nesse país de atração de investimento de capital no Brasil. Havia muitas décadas que a indústria automobilística brasileira não anunciava um novo produto. Quando eu deixei a presidência em 2010, entre 2010 e 2012, o Brasil produzia 3.600.000 automóveis por ano. Quando eu votei em 2023, o Brasil só produzia 1.600.000 automóveis por ano. Ou seja, nós caímos mais da metade do que produzíamos. E nesses 2 anos, já teve muito anúncio da indústria automobilística brasileira, que anunciaram até 2028 139 bilhões de reais de investimento até 2028. E ela já voltou a produzir 2.600.000 automóveis e que nós queremos chegar aos 3 milhões, porque o nosso propósito em 2010 era que em 2015 a gente chegaria a 6 milhões de carros produzidos no Brasil. Ora, por que isso está acontecendo no Brasil? Isso está acontecendo no Brasil porque as pessoas começam a perceber que as coisas estão sendo muito previsíveis da economia brasileira. Inclusive a nossa geopolítica internacional, a nossa construção de relação internacional. Eu dizia para o presidente Boric que é indescritível que a gente não tenha na América do Sul inteira um bloco formado como a União Europeia, um bloco formado como a ASEAN, uma coisa mais forte, uma coisa mais consolidada, uma coisa com instituições que deem seguridade. A economia de um país ela não pode ter uma grande política de comércio exterior por causa do presidente ou por causa do ministro da Fazenda, não. Ela tem que ter por conta da estrutura institucional que vai fazer o país funcionar independentemente de quem esteja presidente da República. Porque são essas instituições que garantem o funcionamento da democracia. Não importa que hoje esteja o Boric, que amanhã esteja outra pessoa, hoje esteja o Lula, amanhã esteja outra pessoa. É preciso que o comércio entre Brasil e Chile seja um sólido, que tenha parâmetro, previsibilidade, regras estabelecidas, que ninguém pode mudar do dia para a noite. É isso que pode garantir a solidez econômica,
sabe, dos nossos países, e é isso que pode garantir a solidez econômica e o crescimento da América do Sul. Eu dizia para o Boric que eu não consigo me conformar. Por que na América Latina, na América Central, nenhum país conseguiu ficar rico? Do lado ali, encostado na mesma fronteira, o Canadá ficou muito rico e o México não conseguiu ficar rico. O Brasil não conseguiu ficar um país rico. Nenhum país latino-americano conseguiu crescer. Eu fico imaginando se a gente não merecia ter na América Central uma Holanda, uma Bélgica, uma Finlândia, uma Noruega, uma Dinamarca, uma Áustria. Países pequenos que poderiam ter crescido com incentivo dos países grandes, que não aconteceu. O que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que nós precisamos descobrir de que o nosso crescimento econômico, que o nosso enriquecimento econômico depende única e exclusivamente da nossa disposição de querer crescer e de querer estabelecermos relações que sejam eficazes do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e que a gente possa discutir com muita profundidade as nossas similaridades. Os empresários brasileiros precisam viajar ao Chile para pesquisar as possibilidades empresariais do Chile, as possibilidades de investimento do Chile, a possibilidade de receber investimento do Chile, as possibilidades das chamadas terras raras do Chile, do avanço científico e tecnológico do Chile. Nós precisamos pesquisar, aprofundar, como se estivéssemos procurando petróleo, como se estivesse procurando alguma coisa no subsolo, no fundo do mar, para que a gente possa utilizar todas as nossas complementariedades e fazer a nossa economia voltar a crescer. O Boris citou um número aqui que é muito importante, ou seja, o fluxo comercial do Chile, embora esteja muito dependente do cobre e do petróleo, ele chegou ano passado a 11 bilhões e 600 milhões de reais. É mais do que a França, é mais do que a Inglaterra, tanto para o Chile quanto para o Brasil. É mais do que a Itália. Ou seja, por quê? É porque nós estamos muito próximos uns dos outros. Nós temos muita coisa de interesse do nosso povo, da nossa cultura, do nosso empresariado. O que nós precisamos é procurar o que a gente pode estabelecer de encontro entre nós e de contato entre nós. O mundo desenvolvido não quer comprar os produtos industriais nossos porque eles são tecnologicamente mais avançados do que nós. Onde é que nós temos construção de parceria? Entre nós. Nós temos a terceira maior empresa de avião do mundo, aqui na América do Sul, aqui no Brasil. E que poderia construir parceria, sabe, em toda a América Latina. Em vários países poderia ter um pouco de alguma coisa para fazer da Embraer, e todo mundo aqui utilizar avião da Embraer. Se fosse um avião como Airbus, que é um avião europeu, nós poderíamos ter na Embraer um avião latino-americano, um avião sul-americano. Mas nem as próprias empresas brasileiras, nem a Latam e nem as outras compram o avião da Embraer. Preferem comprar aviões grandes, quando a gente poderia ter, se não não a primeira, a segunda empresa de aviação do mundo, com tecnologia avançada. E assim a questão dos satélites, a mesma coisa, a questão da inteligência artificial, a mesma coisa. Nós não temos o direito de ficar copiando as coisas, sabe, das grandes nações sem fazermos o esforço, envolvendo as nossas universidades, envolvendo os nossos pesquisadores, os nossos cientistas, os nossos trabalhadores, os nossos empresários, para saber o que a gente pode fazer entre nós, a partir de nós. Esse é o desafio que está colocado para nós. Porque durante muitos séculos, nós ficamos esperando que os Estados Unidos da América do Norte seja nosso parceiro principal, que ele goste muito da gente e que ele faz a gente ficar rico. Outra vez a gente fica olhando para a União Europeia, achando que a União Europeia vai fazer a gente ficar rico. Outra hora a gente fica olhando agora, todo mundo olha para a China. E ninguém vai fazer a gente ficar rico. Eles vão ficar ricos.
O que nós precisamos é nós queremos ficar ricos. É nós, a partir da nossa capacidade, do nosso investimento. Por isso que nós temos que dar um crédito a nós mesmos, Boric. Um crédito. Eu vou contar uma coisa para você, querido amigo Boric. Eu, desde a presidência do Fox no México, eu tive relação com muitos presidentes no México. Eu nunca consegui entender por que o empresariado do México tinha tanto medo do empresariado brasileiro. Medo. Eu fui fazer muitas conferências no México e não tinha medo do empresariado americano, que é quem está lá dentro sufocando ele, não é o empresariado brasileiro. Eu não consigo entender. E com todos os presidentes, cansei de fazer debate, cansamos de fazer coisa com o empresário no México, e não dava certo. É uma coisa muito devagar, pelo tamanho dos dois países. E eu dizia para o presidente Boric que agora, depois dessa decisão do Trump, sabe, com o México, com o Canadá, pela primeira vez eu senti uma expectativa de que a presidenta Cláudia vai olhar um pouco mais para outras possibilidades para o México, além dos Estados Unidos. E assim o Canadá também começa a olhar outras possibilidades. Todo mundo começa a procurar o seguinte: eu preciso procurar um espaço. Eu quero uma sombra. Eu não posso ficar dependendo apenas de uma única árvore. Eu quero procurar um espaço. E esse é um momento extraordinário. Esse não é o momento da gente ficar com medo. Esse não é o momento da gente ficar preocupado. Esse é o momento da gente criar coragem. E a partir da nossa inteligência, a gente decidiu o que a gente quer ser, o que a gente vai ser, como é que a gente vai fazer comércio. A gente não quer Guerra Fria, a gente não quer privilegiar a China, a gente não quer privilegiar os Estados Unidos, a gente quer privilegiar os interesses soberanos do nosso povo que querem viver bem, que querem produzir bem, que querem ter acesso à ciência, à tecnologia, que querem ter acesso às coisas sofisticadas que o ser humano pode produzir. É isso que cabe a nós, temos competência de provocar um debate na sociedade. E não dá para ficar esperando. Não dá para ficar esperando que apareça alguém do outro canto do mundo e fale: agora, Chile, eu vou cuidar de vocês. Bora, que não se preocupe, que nós vamos colocar dinheiro lá. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O Brasil é a mesma coisa. Não é do Brasil ficar pensando: eu sou grande, eu tenho 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, eu tenho o melhor futebol do mundo, que já não é mais, eu tenho o melhor carnaval do mundo, que ainda é, eu tenho o povo mais inteligente do mundo, que é igual a outros povos, eu tenho o povo mais alegre do mundo. Tudo isso é verdade. Mas não é isso que vai fazer ninguém trazer investimento para cá. Não vai. O que vai fazer as pessoas trazer investimento para cá, nós precisamos ter alguns quesitos básicos. Nós temos que ter muito investimento em educação, nós precisamos ter muito investimento na formação de novos cientistas nesse país, de novos pesquisadores, nós precisamos ter muito investimento, sabe, em preparar novos milhares e milhares de engenheiros nesse país, e nós temos que preparar uma mão de obra altamente qualificada para que a gente seja competitivo. E, ao mesmo tempo, o mercado consumidor. Aqui no Brasil, Boric, eu tenho uma máxima. Eu não sei se no Chile fala máxima, aqui no Brasil fala. Mas aqui no Brasil eu tenho uma tese que é o seguinte: eu sempre tive vontade de ser economista. Mas nunca pude ser. Porque eu não consegui fazer universidade, então não fui economista. Mas eu acho bonito no economista, é porque o economista, quando ele é da oposição, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Você pega um economista da oposição, não tem tarefa difícil, não tem tarefa difícil, está tudo resolvido. O que é muito fácil quando você fala: eu acho, eu penso, eu acredito. Duro começa quando você tem que fazer: eu faço ou não faço. Eu decido ou não decido. Aí é que começam as coisas a ficarem difíceis para você. Mas eu aprendi uma coisa de economia, Bora, que é o seguinte: muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa miséria,
significa fome, significa baixa qualidade de educação, baixa qualidade de formação profissional. Se eu pego pouco dinheiro na mão de muitos, significa exatamente o contrário. E eu conto sempre o seguinte exemplo. Imagina que eu tivesse $100.000 aqui no bolso, um pacote de $100.000 aqui no bolso. Eu escolhesse essa ministra sua aqui da frente, está com essa blusa laranja, e resolvesse entregar na mão dela $100.000. O que ele ia fazer, Bode? Ele ia pegar esse dinheiro, ia correr para o banco, ia abrir uma conta bancária bem remunerada, ia depositar o dinheiro e ia ficar vivendo dos lucros dos juros dela. E o restante continuaria igualzinho está agora. Agora imagina se eu peguei esses $100.000 e ao invés de dar só para ela, eu desse $1.000 para cada um. O que ia acontecer? Todos iriam sair para comprar alguma coisa meia hora depois. Ia comprar uma coisa para comer, uma coisa para vestir, um sapato para calçar, um caderno, alguma coisa, tomar uma cerveja gelada, que todo mundo tem direito de tomar uma cerveja. Se fosse no Chile, tomar um vinho. Bem, o dinheiro ia circular. O dinheiro circulando no comércio vai provocar mais produção na indústria. A indústria, tendo provocado a produzir mais, vai gerar mais emprego. Vai gerar mais funcionário, que vai gerar mais um consumidor. Esse consumidor vai gerar mais um cliente do nosso comércio. E a economia começa a rodar. Não tem nenhuma dificuldade. O que precisa é fazer o dinheiro circular na mão de todos e não concentrá-lo na mão de muitos. É por isso que aqui no Brasil nós temos a maior política de inclusão social da história desse país. Eu posso dizer orgulhosamente o que eu dizia a vida inteira nos meus mandatos. Nunca antes na história do Brasil houve a política de inclusão social que nós temos agora. Só para você ter ideia. Havia 7 anos nesse país que não tinha reajuste da refeição escolar, da comida que as crianças recebiam na escola. São 40 milhões de refeições. Há 7 anos não tinha reajuste. Há 7 anos não tinha reajuste do salário mínimo. Há 7 anos as bolsas de estudo nas nossas universidades não tinha reajuste. Então o dinheiro não circulava nesse país. Só para você ter ideia, ontem a notícia de que, nesses últimos 2 anos, os mais pobres tiveram um crescimento na renda de 10,7%. E os mais ricos decresceram um pouquinho, 7,6%. É isso que vai fazer mais turista brasileiro ir para o Chile. É isso que faz mais turista chileno vir para o Brasil. É isso que faz mais gente querer comprar passagem de avião. É isso que faz mais gente querer viajar de ônibus. É isso que faz mais gente querer viajar de navio. Ou seja, porque na hora que o dinheiro começa a circular, as pessoas vão em frente e as coisas se resolvem. Ô, Boric, eu tinha um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Esses dias eu contei uma história, Mário, que era o seguinte. Em 1974, o Brasil teve uma campanha política em que o partido da oposição, que tinha sido quase destruído nos anos 70, elegeu muita gente em 1974. E a campanha era a campanha que dizia assim: o Brasil nasceu para todos, mas também nasceu para mim. E tinha uma propaganda de construção de habitação popular. Você sabe qual era o déficit habitacional no Brasil em 1974? Vocês sabem qual era o déficit habitacional? Dito nessa campanha eleitoral, o déficit habitacional era de 7 milhões de casas. Você sabe qual é o déficit hoje, em 2025? 7 milhões de casas.
Ou seja, praticamente 50 anos depois, o déficit é o mesmo. Apesar de, no meu governo, nós temos feito 8 milhões de casas no governo da Dilma. 8 milhões de casas nós fizemos em 13 anos. E agora vamos entregar mais 2 milhões de residências feitas no nosso governo. Porque se você não colocar isso na ordem do dia, a economia não cresce. Não há incentivo para a economia crescer. Então esse dinheiro precisa circular. Então, o Lula, economista, sabe, tem essa seguinte frase: dinheiro tem que circular. Dinheiro parado, dinheiro não resolve nada. Dinheiro bom no governo, eu tenho 30 bilhões de cofre. Não, dinheiro tem que estar transformado em obra. Dinheiro tem que estar transformado em ferrovia, em portos, aeroportos, rodovia. Tem que estar transformado em política de inclusão social, em educação, em saúde. É isso que faz as coisas acontecer no país, em qualquer país do mundo. Então, Boric, meu discurso eu não li, falei demais, mas de qualquer forma, eu só queria dizer para vocês, gente, que eu, com a minha experiência, eu acho que não tem outra saída para nós. Um presidente da República como o Boric e eu, a gente não faz negócio. Sabe? O que a gente pode fazer é abrir as portas para que os empresários que sabem fazer negócio façam negócio. Mas que os empresários chilenos e que os empresários brasileiros saibam que o bom negócio é aquele que os dois países ganham. Não é conveniente um Brasil ter um déficit comercial muito grande com o outro. É importante que o comércio seja uma rodovia de duas mãos. Eu compro e eu vendo. Eu ganho e o meu parceiro ganha. Porque senão as pessoas não querem fazer negócio. E o Brasil, como a maior economia da América Latina, o Brasil tem obrigação. Veja aqui quem está dizendo é o presidente da República do Brasil. O Brasil tem obrigação, não é de ser generoso com os outros, mas ele tem obrigação de entender que, como maior economia, ele é obrigado a flexibilizar para que as coisas possam acontecer. Ô Bórico, nós passamos uma vez 2 anos para importar água do Uruguai. Água mineral. Porque sempre aparecia um burocrata brasileiro que dizia, não pode. Essa água tem não sei que tipo de gás. Essa água tem não sei que tipo, não sei das contas. E a gente não importava. O que é importar um pouquinho de água do Uruguai? Sabe, o café da Colômbia, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. O Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo. A Colômbia é um bom produtor, mas não chega perto do Brasil. Ora, não custa nada o Brasil comprar um pouco de café da Colômbia para ajustar um pouco o comércio, para que a gente não tenha muito superávit, e exportar o café da Colômbia. Qual é o problema? Comprar uma banana do Equador, pelo amor de Deus, a gente tem um superávit de quase 1 bilhão com o Equador, ele quer vender 30 milhões de dólares de banana, nós não queremos comprar. Assim é difícil fazer negócio. Assim é difícil. É preciso que o Brasil tenha, sabe, no meu governo, todo mundo está orientado para isso, é preciso que a gente tenha sensatez. Não é fazer favor, não é ser generoso, é ser justo. Porque a nossa economia, comparada a outras economias, é muito maior e a gente pode. Muitas vezes nós agimos de forma menor. E eu acho que não. Eu quero que o Chile importe carne no Brasil. Eu quero carne boa. Você não tem noção. Você tomar um vinho chileno com a carne brasileira, como vai melhorar a tua vida lá no Chile. Eu não tenho noção. Mas eu preciso saber e comprar alguma coisa do Chile. Eu quero que o Chile compre a minha carne. O Chile falou, eu também quero vender o meu vinho para vocês. É justo. E é justo que a gente compreenda que a gente tem que comprar um vinho.
outra coisa qualquer, não pode ficar só no cobre e no petróleo. Porque um dia pode acabar o petróleo e pode acabar o cobre, e a gente vai fazer o quê, Gori? Você ainda vai estar muito jovem, mas eu vou estar com 119 anos, que eu vou viver até 120. Você sabe que eu estou predestinado a viver a 120 anos. Quem não gosta de mim está desgraçado. Mas quem gosta vai viver praderosamente muito tempo. Então eu queria dizer ao meu companheiro Mário que a CNI tem um papel muito importante para fazer, Mário. Não é o governo que faz negócio. Eu, em todos os meus governos, toda vez que eu viajei, eu sempre fiz questão de levar muitos empresários. Muitos empresários. Porque são os empresários que sabem fazer negócio. Nós temos no Brasil o SEBRAE, que pode ter uma contribuição muito grande com pequena e microempresa chilena. Nós temos no Brasil a Apex, que é uma espécie de agência de exportação brasileira que tem muita competência para fazer as coisas acontecer. E nós temos interesse em transformar a América do Sul, Boric, numa coisa muito forte. Eu queria terminar dizendo uma coisa para vocês. Eu, quando fico pensando em democracia, eu fico imaginando que a construção da União Europeia é um patrimônio democrático da humanidade. Porque depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aqueles caras terem a capacidade de construir uma forma de organização em que eles conseguem construir um estado de bem-estar social, conseguem construir um parlamento europeu, conseguem construir uma moeda única e conseguem construir um parlamento e várias comissões que funcionam. Várias comissões que funcionam. Às vezes as comissões mandam mais do que os dirigentes. O Mauro sabe que eu me queixo muito. Eu me queixo muito, tem que negociar o comércio do Brasil, da América do Sul, do Mercosul, com a União Europeia, com a Ursula von der Leyen. Mas por que não com Macron? Por que não com o Olavo Scholz, que agora já não está mais? Por que não com... Não, porque eles não mandam. Quem manda é a comissão. E nós precisamos fazer isso na América do Sul, gente. A gente não pode ser pego de surpresa. A cada eleição, troca de presidente, desmancha tudo aquilo que tinha sido feito no governo anterior. Aí constrói outra coisa. A cada eleição, desmancha tudo outra vez. Nós não temos sequência no nosso crescimento econômico conjunto, na nossa integração. E a integração aqui é um sonho de 500 anos. Eu acho, companheiros e companheiras empresários, companheiros ministros e ministras, que nós temos mais uma chance. Nós temos uma chance de consolidar uma integração na América do Sul. A gente não quer ficar isolado, mas se a gente agir conjuntamente, nós temos muito mais força. Imagine o potencial do Brasil e do Chile na questão dos chamados minerais críticos. Imagina o potencial nosso. Imagina se a gente começar a discutir com as nossas universidades, com o nosso banco de dados, a questão da inteligência artificial numa linguagem, sabe, latino-americana. Se a gente não precisar copiar nem da China, nem dos Estados Unidos. Agora, tudo isso está à nossa disposição. Nós só não faremos se a gente não tiver coragem de fazer, se não tivermos decisão de fazer. Por isso eu queria dar os parabéns à CNI por trazer o companheiro Boric aqui para fazer um debate. Acho que mais presidentes de outros países deveriam vir aqui. Sabe, vir aqui por quê? Porque aqui é o centro da indústria nacional. Não é São Paulo, não é Santa Catarina, não é Pernambuco, não é o Ceará, é aqui. Aqui é que você congrega todas as indústrias brasileiras. E aqui, como os presidentes vêm, já estão aqui em Brasília, isso aqui poderia virar o palco. Um palco, sabe, para desfile de todos os presidentes que vieram ao Brasil descobrirem o que os empresários brasileiros têm para oferecer e o que os brasileiros querem comprar. É isso. Muito obrigado, gente. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e todos que aguardem a saída do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do presidente da República do Chile, Gabriel Boric.